estavam aqui quando... Amém? Quantos estão comigo aí? Pessoal, eu preciso do máximo de atenção, porque de forma inicial eu deixei um alerta para todos. O que acontece? Todos sabem o nome dessa festa que nós estamos comemorando? Oi? Só tem Vitor falando? Pentecoste. Talvez algumas pessoas foram convidadas, não tem nem noção do que se trata de fato. Talvez já ouviram algumas expressões muito específicas de um povo que se diz ser pentecostal, mas não entende o que significa Pentecoste. Se algumas pessoas já te perguntaram no passado, irmão, de que igreja você é? Ah, eu sou da igreja pentecostal. Mas a gente precisa ter ciência e domínio, que você falar do que você não domina, isso é terrível. Eu coloquei um desafio para algumas pessoas que fazem parte do Ministério Maoa, deixei algo bem claro, eu falei assim, gente, olha só, vocês estão convidando algumas pessoas, mas se tais pessoas perguntarem, o que significa festa de Pentecostes? O que você vai responder, meu irmão? Ah, é a festa do fogo? Teve fogo, tem fogo aqui, literalmente. Amém? Mas não se trata. A gente sabe que o nosso Deus, Ele é um ser totalmente espiritual. Manifesta a tua graça, a tua grandiosidade em coisas terrenas, coisas físicas. A gente vai ver aqui situações palpáveis, situações visíveis aos olhos do homem natural. Amém? Eu peço o máximo de atenção, principalmente dos da casa. Amém? Porque isso aqui precisa ser consolidado da forma correta. Chega de sermos levados por enganos. Eu preciso saber onde isso se iniciou. Pentecoste. O que significa Pentecoste? É uma ordenança que o nosso Deus libera ao seu povo, um povo responsável por uma palavra específica, por uma lei estabelecida, por um povo que precisa ser modelo e chegou até nós. Ou seja, Deus exige que um povo seja modelo. A pergunta é, eu estou diante de um povo que é modelo sobre essa terra? Talvez algumas pessoas aqui, talvez por consideração a alguém, fez um máximo de esforço para hoje estar aqui recebendo uma palavra para ver como é. Mas tem grande resistência no seu coração por causa de um povo que se diz ser pentecostal sem entender do que se trata. Por isso, nós precisamos consolidar e viver a realidade daquilo que Deus quer. Amém? Amém. Quantos estão comigo? Amém. Nós precisamos despertar. Nós estamos cercados, sitiados pelo caos. Talvez você saiu de lá, você entrou aqui, você não entendeu o propósito ainda de você estar aqui. Deus vai inserir princípios que precisam ser vividos lá. E o objetivo de hoje você ser cheio desse princípio é porque você vai sair daqui como uma pessoa que vai descontaminar a geografia onde você vive. Você não vai ser mais levado por ondas de religiosidade, por ondas daquilo que é modinha, que se tornou intitulado como a modinha gospel. Talvez algumas pessoas já sofram um impacto de quando entram aqui, ver algumas coisas visuais, onde a gente precisa aplicar realmente o princípio sobre a vida de todos. Tem dança, tem tocha, tem pessoas alegres. Amém? Quantos estão alegres? Amém. Tem alguém entristecido aí? Ou seja, o Espírito de Deus, ele é o centro do princípio de Pentecostes. Ele é o centro de toda existência através do Pai e do Filho. Os três se uniram para que hoje essa festa fosse realizada. E nós precisamos despertar. Respira fundo, irmão. Enche o seu pulmão de ar. Sabe o que acontece? Deus, como forma o homem do pó, Ele sopra o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, o fôlego de vida sair de você, já era.
Vamos supor que se Deus se ire no trono dele e gerencie no seu coração um propósito de tirar o ar de cada um de nós. Sabe que a gente precisa ter a certeza, principalmente como crente? Cara, não tem como eu viver sem o Espírito Santo de Deus. Não existe razão, propósito e circunstância de nós vivermos sobre essa terra sem a direção do Espírito. Você, até o exato momento, talvez foi levado pela sua alma por situações e espíritos humanistas. Mas hoje precisa ser consolidado no seu coração o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh. Existem pessoas que vão querer e vão fazer o máximo de esforço para continuarem contaminadas. Mas isso não cabe a nós. Eu ministrei aqui esses dias atrás para as pessoas que fazem parte da igreja local. Eu ministrei isso aqui, ó. No princípio criou Deus. A terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face. O Espírito, ele fez a sondagem de um território totalmente devastado por algumas circunstâncias. Talvez você se encontre devastado por alguns argumentos que estão instalados na sua alma. Mas o Espírito sonda e procura um lugar apropriado para se repousar. Da mesma forma, quando Noé, ele libera a pomba, inicialmente ela vai e volta, porque encontrou hostilidade, carnalidade, corpos boiando em putrefação, pessoas mortas, crianças, animais. Os únicos animais que estavam vivos naquele tempo eram os animais aquáticos. E olhe lá, por causa do nível da enxurrada, o que nós precisamos despertar, que Deus selecionou uma família específica, encheu da glória dele e disse assim, ó, ide e enchei toda a terra, multiplique-se sobre ela, mas debaixo do princípio, porque você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para isso. Hoje, apesar de ser a festa de Pentecoste, no hebraico é Shavuot, Pentecoste vem de Penta. 50 dias depois da festa de Pessa, que é a festa de Páscoa, contam 50 dias para que essa festa seja comemorada. Por isso, o nome da festa é o que mesmo? Penta. Vem cá, algo para trazer luz ao seu entendimento. Meu Deus! Ó, o Brasil ele é conhecido como o país do futebol, correto? A nossa nação tem quantos títulos? 5. Quando vai nomear os 5 títulos, o que a nação brasileira é? Penta. Todo mundo tenta. Só esse foi o slogan que foi emitido na Copa em que nós fomos premiados com esse título. Agora o que a gente precisa entender? São 50 dias. Contam 50 dias, porque o povo estava distraído, um nível de malignidade que devastou, porque olha só, o povo veio de um estado de escravidão. Deus conduziu o povo ao deserto, e no deserto Deus chega e ministra princípios. Vamos lá, eu vou pedir para que aqueles que trouxeram Bíblia, por favor, abram para mim em Êxodo, capítulo 23, no versículo 14. Amém? Deixa aberto em Êxodo, capítulo 23, versículo 14. Enquanto você procura, aqueles que já acharam, se atente aqui ao que eu vou dizer. No início, quando iniciou tudo, eu disse isso aqui, ó. A obediência é uma coisa linda. Quem lembra disso? Quem aqui, de certa forma, fica pasmado quando se depara com uma pessoa obediente? A palavra ela sempre nos convida a viver debaixo de princípio. Um princípio de obediência. Não é? Qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrando quando você o obedece. Filho, vai comprar um pão para mim. Ah, não, pai. Aí vem o vizinho e fala, tem como tu comprar um pão? Você vai voado. Porque numa situação de um estado, você quer mais agradar as pessoas que às vezes nem faz parte diretamente do teu vínculo, mas
Você quer agradar aí as pessoas que te amam mesmo, você não está nem aí. Por isso eu preciso despertar em você agora. Deus te ama, irmão. Desperta para aquilo que Ele tem te pedido. Eu posso fazer uma pergunta para quem está se movimentando e eu percebendo distração? Vou perguntar, pessoal, olha só. Aí você vai ver todo mundo lá dentro. Quem estiver se movimentando, vem cá, o que significa Pentecostes? Ó, hoje, nesse tempo, nós temos todos os recursos. Eu estou falando através do quê? Do microfone. No período de Pentecostes, havia microfone quando Pedro se põe de pé e ministra uma palavra de destino para 3.000 pessoas. O que a gente precisa se atentar? Para a conversão daqueles 3.000, daquelas 3.000 almas, sabe o que acontece? Precisou da atenção deles. Se você estiver distraído, irmão, você vai se perder diante daquilo que Deus tem preparado para você. Aí a gente tem todo o recurso nesse tempo, temos uma mesa farta. Antes nos queixávamos de fome, não é? Do que estava faltando. Hoje não falta nada, irmão. É palavra de destino, é louvor, são aparelhagens, é tudo. Mesmo que seja simples, mas Deus tem liberado todos os recursos. A mesa está farta, mas sabe o que tem faltado? Fome e sede daquilo que Deus tem preparado. Nós temos banalizado a mesa que está posta. Mas está vindo um povo aí que vai somente nas migalhas, que vai adquirir coisas grandiosas. Você tem direito ao pão inteiro, irmão. Se você não despertar para esse tempo, ó. Agora vamos lá. Versículo 14. Amém? Amém. Vamos lá, pessoal. Diz assim, ó. Faça-me uma festa 3 vezes ao ano. Guarde a festa, talvez na expressão de vocês está matzá, ou a festa dos pães asmos, durante 7 dias, como eu ordenei a você. Coma pão asmo ou matzá no tempo determinado do mês de Aviv, pois nesse mês vocês deixaram o Egito. Ninguém deve aparecer diante de mim de mão vazias. A seguir, a festa da colheita, as primícias de seu trabalho árduo no campo. E por último, a festa da colheita do fim do ano, quando vocês colherem dos campos o resultado do seu trabalho árduo. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor Adonai. Amém? Olha aqui, são situações que a gente não vai acompanhar. Não estou desmerecendo nenhum princípio religioso, mas debaixo de uma ordenança de Deus. A gente sabe que a igreja, ela é manifesta através de Yeshua, mas já havia um povo que seguia princípios já estabelecidos pela própria Escritura. Aí, nós precisamos nos atentar a isso. Deus pede para que essa festa seja feita. Existem pessoas, não estou criticando o ministério de ninguém, só estou fazendo uma associação para que vocês despertem. Na Bíblia, fala da gente comemorar a festa dos varões, não fala? Fala isso? A Bíblia fala? Hã? A Bíblia fala para a gente comemorar dos jovens, festividades jovens. Hã? A Bíblia nos convida o quê? A seguir um princípio que já é estabelecido. Algumas pessoas vão dizer isso aqui, ó. Pastor, mas isso era para o povo antigo. Pastor, isso é para o povo de Israel. Não é, irmão. Entenda. Quando Deus, através do capítulo 20 de Êxodo, ele vem dando seguimento às leis, aos 10 mandamentos e todos os princípios que precisavam ser seguidos. Daqui ele chega diante de Moisés e fala: Moshe, eu preciso que 3 vezes ao ano essas festas sejam, 3 vezes por ano essas festas sejam comemoradas. A festa, qual é a primeira? Páscoa. Segunda? Pentecostes. Terceira? Tabernáculo. Amém? Princípio básico, deu para consolidar, deu para entender? Esse aqui, ela vem logo após a todos os princípios já serem estabelecidos.
não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho. Foi no mesmo momento em que Deus pede e essa festa é comemorada. O povo sai do Egito e recebe agora o princípio. Sabe por quê? Foi num momento de caos que saíram da escravidão, de um lugar opressor, vieram para um lugar isolado e agora sabe o que acontece? Recebe o princípio. Foi da mesma forma que nós chegamos. Entenda, inicialmente, o que eu preciso despertar para vocês? Quem aqui tem uma mentalidade evangelística? Irmão, nos passaram uma base muito errada do que é o evangelismo. Tem pessoas que nem seguiram o princípio, nem se estabeleceram, nem firmados estão querendo salvar os outros. Primeiramente, o impacto e a vergonha que as pessoas geram através do evangelho é uma pessoa que é cega e quer guiar outro cego. Os dois cairão juntos. Agora, o que nós precisamos atentar? O povo sai da escravidão, da opressão, vai para um lugar isolado. Deus pede para Moisés subir no monte. Qual é o nome do monte? Sinai, que também é cercado por um deserto, cujo também tem o mesmo nome, que é o deserto do Sinai. Num lugar isolado, Deus falou assim, ó, te tirei da casa da escravidão. Agora eu preciso descontaminar todos os processos que você vivia no lugar onde você era escravo. Você sofreu. Você sabe o que é ser oprimido em terra estrangeira. Você não pode fazer o mesmo com um estrangeiro que chegar até você. Sabe o que a gente precisa se atentar? É mente evangelística. Ela vai se cumprir em Atos capítulo 2. Mas o significado dessa festa é a festa das primícias. É os primeiros frutos. Você não colhe o primeiro fruto se você não teve o esforço de plantar, irmão. Por isso, eu preciso que vocês se atentem. A palavra, ela precisa ser semeada, consolidada, tratada, cuidada. Depois gera os frutos. Agora chegou a hora de você colher. Você consegue entender o sentido real disso? É no Monte Sinai que Deus chama Moisés e fala, ó, esse aqui é os princípios que precisam ser estabelecidos sobre o meu povo. Precisa se descontaminar daquilo que passaram no Egito. Agora a pergunta é, existem pessoas aqui, que não se descontaminou daquilo que veio no mundo. É muita picuinha, é muito mimimi, é muito disse-me-disse, é muito altos e baixos, oscilações dentro daquilo que é espiritual. Irmão, se dentro dessa semana você envergonhou o nome do seu Deus e hoje você está querendo dar de cretão, você precisa despertar. Se dentro dessa semana você foi tomado de lachon hará, a língua maldizente, a maldição da falácia de falar de uma pessoa indevidamente, você precisa se consertar, porque a palavra, ela vem nos corrigir. Aí Deus chega e dá aquilo que os judeus chamam e chega ao nosso entendimento, a Torá. Repitam comigo, Torá. Torá. Torá significa os princípios estabelecidos através da palavra. Deus, para pegar um povo que sofreu, foi cativo, Deus leva para o deserto. Sabe por que Deus deu a Torá no meio do deserto? Alguém que pode me responder? Alguém pode me responder isso? Porque deserto é terra de ninguém. O próprio povo de Israel poderia falar que a Torá partiu propriamente deles. Deus chega e quebra todo orgulho. Ó, eu escolhi você para ser uma nação modelo, mas você não vai ter o direito ao ponto de dizer que isso saiu de você. Eu te dou esse princípio numa terra que não é de ninguém, para que esse princípio seja de todos. O nosso Deus, ele não vai se limitar agora somente o Deus de Israel. Não sei se vocês perceberam, eu nem vi o ensaio direito das crianças, mas eu vi aqui a bandeira da nossa nação atrás aqui. Aí o nosso Deus se torna um Deus de povos, tribos e raças. Ou seja, ele não faz distinção agora entre judeu, entre brasileiro. Por isso, essa palavra, eu não estou querendo judaizar.
A própria palavra nos convida a não pregar proselitismo. Vocês sabem o significado de proselitismo? É um judeu querendo pegar um gentil e torná-lo um judeu. Existe distinção cultural. A sua religião bombardeou sua mente, te fez você se distanciar dos princípios. Existem pessoas tão tomadas da religião. Se vê-se aquele mover aqui, alguém com tocha, falando de fogo, falando em línguas, alguém rodando, sabe o que eles iam intitular esse lugar aqui? Irmão, aquilo ali é uma corimba. Isso porque não lê a palavra. Isso porque não entende a dinâmica daquilo que Deus precisa ministrar. Ó, irmão, se eu fosse você, eu me despia de toda a religiosidade. Ó, é necessário nascer de novo. Nicodemos era mestre. Mestre. Ele foi ter de noite com Jesus debaixo de um propósito. Porque ele não queria ser visto. Claro, como pode um cara que é considerado mestre agora ter que encontrar com um rapaz de aproximadamente 30 anos e ser ministrado por ele? Mas ele é humilde. Sabe o que ele faz? Mestre, eu sei que esses sinais, esses milagres, prodígios não ocorreriam se Deus não estivesse contigo. Aí Jesus diz, é isso aí mesmo, cara. Mas eu preciso te deixar algo, um macete. É necessário nascer de novo. Mas como assim? É necessário nascer da água e do Espírito. Isso te remete a Gênesis capítulo 1, irmão. Você está devastado com o que a religião fez, mas o Espírito sondou, deu relatório ao Pai, ao Filho, e os três disseram isso aqui, ó. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Sabe quem foi a forma que te formou? Yeshua, o Filho de Deus. Deus precisava de alguém modelo. Vou fazer uma pessoa bonita. Aí você até se acha bonitinho, mas você só se tornou a imagem. Agora você precisa se tornar semelhante. O povo chega e questiona o próprio Deus. Deus fala assim, eu tenho uma responsabilidade. É o que eu mesmo vou emitir aqui para vocês. Deus tem falado, vocês têm uma responsabilidade. Mas eu preciso ver firmeza para que eu confie essa responsabilidade em vocês. Sabe o que o povo diz? Senhor, o sinal para que o Senhor confie em nós, diante desse princípio, é só olhar para os nossos ancestrais. Deus chega e fala assim, não, cara, eu também sofri com os seus ancestrais. E o povo pensou, mas eles eram nossos profetas. E Deus chega e diz assim, vocês ainda não me convenceram. Sabe o que eles falaram? Pensaram, com certeza receberam um start do Espírito Santo e falaram assim, então tá bom, Senhor, nós ofereceremos os nossos filhos. E Deus chega e vira para ele e fala assim, aí sim, você falou a minha língua. Sabe por quê? Um legado precisa ser deixado para os nossos filhos. A responsabilidade e a visão de que você ama. Eu, como um pai espiritual, só tenho passado o princípio. Mas já viu quando o filho é desobediente? Vai por caminhos tortuosos e você vê assim... Ai, é cansativo. Mas quando você vê o resultado da manifestação daquilo que Deus quer através da sua vida, gente, é prazeroso. Hoje eu pude perceber que veio a Belle e a Emily, elas pediram para ministrar um louvor. Não foi ninguém que sugestionou, falou, não, você vai ministrar. Aí você vê que isso é gerado no coração de uma criança. Aí se conclui o que disse em Malaquias. E os filhos converterão os corações dos pais, e os pais converterão os corações dos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque essa responsabilidade precisamos deixar para os nossos filhos. Irmão, se tu, até o exato momento, se você tem filhos, se você tem andado em caminhos tortuosos, vacilantes, eu peço para que você desperte e receba o fogo do Espírito para consumir toda a impureza. A primeira visão que Moisés teve de impacto da presença de Deus, vocês sabem qual foi? Sabe? A sarça ardente. Sarça é um lugar, é um tipo de abrolho, onde tem espinho, tem algumas coisas que ninguém quer. Sabe o que isso aponta? Para cada um de nós. Talvez você é uma pessoa tão arredia que não quer que ninguém se aproxime.
Talvez hoje você falou assim, não, nenhuma palavra vai me convencer mais porque a religião me feriu. Algumas pessoas me feriram e... Irmão, desperta para isso. Para de picuinha e argumento. Chegou o tempo da gente sinalizar, porque grande vai ser a colheita. A seara é grande, mas poucos são os cefeiros. São poucos os que se preocupam de se abdicar da sua vida pessoal, dos seus prazeres. Tanta gente tomada de vaidade. Quantas pessoas amam isso aqui, exposição, e querer se mostrar para as pessoas, irmão. Isso é passageiro. Quando estivermos diante de Yeshua, nós só seremos ministrados por Ele, abraçados pelo Espírito de Deus. Larga de ser bobo, não se iluda com essas coisas passageiras. Se foque naquilo que é eterno. Nós precisamos despertar. Vocês estão conseguindo compreender? Amém. Estão conseguindo entender o significado genuíno de Pentecostes ou Shavuot? Deus chega e ministra isso para Moisés. Moisés chega e libera isso sobre o povo. Agora, qual o legado que você tem deixado para os seus filhos biológicos e para os seus filhos espirituais? De uma pessoa rebelde, não comprometida? Lembra do que eu ministrei inicialmente? Eu falei, obediência é uma coisa linda. Mas o que é mais lindo ainda é quando é cumprida e entendida. Talvez algumas pessoas por obediência, vamos no Pentecoste, vamos dançar por obediência. Mas até o exato momento não tinha entendido. Irmão, existe uma luz que vai clarear todo o seu caminho. Tua palavra é, Senhor, luz. Tua palavra é, Senhor, lâmpada para os meus pés. Tu não está cansado de ficar tropeçando, não, irmão? A gente precisa associar esse próprio princípio ao despertamento do filho pródigo. O filho pródigo, como existe a expressão, como ele caiu em si mesmo. Você sabe o significado disso? Quando o cara está tão errante, ele mesmo se tornou pedra de tropeço. Ele tropeçou nele mesmo. Quando ele caiu em si, ele despertou. Poxa, quantos empregados do meu pai têm pão à vontade e eu aqui desejando comer a comida do porco. Vou montar um discurso. Voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um de seus empregados. O discurso é montado. Quando ele vai se encontrar com o pai também o vê, os dois se abraçam, existe uma alegria muito linda expressa através desse contato, e ele vai, pai, pequei contra ti, e diante do céu, já não sou digno de ser. O pai interrompe. Quando ele diz que não era digno de ser chamado filho de Deus. Sabe por que o pai interrompe? O pai não aceita outro título a não ser de filho. E você aí dando de escravo, de cativo, aprisionado em grilhões, em cadeias, em religiosidade. Irmão, desperta para esse nível de liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, entendemos travado. Quando era do mundo, desculpa a expressão, dançava na boca da garrafa, era o mais dançarino entre todos, aí agora está travado. Irmão, você é livre. Você está entendendo a diferença de você viver princípio e religiosidade? A religião está te escravizando. Tu acha por que Yeshua vai dizer isso aqui, ó? Ei, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo e o meu fardo, rapaz, não sei como é que tu consegue carregar esse fardo aí. Eu cansei, eu sinalizei, Senhor, dependo do Senhor. O único peso que precisa estar sobre mim é o peso da sua glória. Não, a arca, ele é tão importante. Esse aqui é um simbolismo da arca, tá? Não tem nada de imagem de adoração. Ela tem 2 varais, mas para ser carregada precisa de 4 pessoas. Isso já sinaliza que a obra de Deus, ela não é para ser feita sozinho. Eu dependo de você e tu quer o teu orgulho porque você também depende de mim. Dependemos um do outro. Ó, viu ali?
as meninas em sincronia com o louvor, mais ou menos, emitiram adoração. Ó, cara, eu adoro o desafio, um despertamento. Vou dar deixar uma deixa aqui para vocês, principalmente para quem faz parte de qualquer ministério. Sabe o que acontece? Eu adoro ser pego de surpresa, porque eu não posso ser levado pelo mecanismo. O ministério aqui, o nome dele é Ministério Apostólico, Oficina de Adoradores. Mas isso aqui é o significado de oficina de adoradores. E o símbolo que nós temos é uma engrenagem, é um movendo. Uma engrenagem sozinha não move nada. É o princípio da unidade. A arca, se for levá-la por uma só pessoa, imagine como vai ficar. Eu preciso aqui fazer uma denúncia para vocês. Eu preciso de pessoas disponíveis para a gente, por onde for, carregar a glória de Deus. Não sei se você está disponível, irmão, mas desespero. Deus está desesperado, sinalizando através do seu Espírito para que Deus desperte nesse tempo, porque alguém aí precisa ser tocado pela glória de Deus. Alguém pode me ajudar nisso? Eu tenho colaboradores quanto a isso? Então vamos tomar Queimados, vamos tomar o Rio de Janeiro, vamos tomar a nossa nação, porque o nosso Deus precisa ser reconhecido como Rei das nações, dos povos, tribos e raças, mas isso depende da coletividade. Agora, de forma específica, talvez você está pensando, Deus está falando com todo mundo, não está falando comigo. Ele está falando contigo também no individual. Ó, versículo, capítulo 20, dá uma desfolhada. Êxodo capítulo 20. Amém? Vamos lá, olha só o que diz, só os primeiros versículos, para que você entenda que ele falou no individual. Ó, olha só. Então Deus disse todas essas palavras. Versículo 1. Agora vamos para o 2. Eu sou Adonai, seu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da escravidão. Agora eu peço para que você associe de onde Deus te tirou. E disse Deus essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Ele não está falando eu sou o vosso Deus. Ele não está falando no plural, para que você agora venha entender. Eu sou o seu Deus. Ele falou no singular, gente, para que cada um aqui possa entender o significado. Isso é, se você deixar. Talvez o seu Deus é o seu celular, o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu carro, a sua mulher. Eu peço para que você tome cuidado com essas coisas, porque se você decidiu realmente adorá-lo, que ele seja, assim como ele foi, a primícia do seu sacrifício. Agora vamos, gente, isso aqui hoje, enquanto eu estava ali estudando, algumas pessoas já se tocaram, não quiseram nem me chamar, porque quando eu me isolo eu gosto de ficar. Já muitas das vezes eu sou incomodado pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu filho, que também entra no meu quarto. Eu pergunto, cara, o que tu tá fazendo no meu quarto? O quarto é meu, o que tu tem aqui, rapá? Toda hora, porta. Que às vezes eu vou ser sincero, eu sou um cara que às vezes quando o Espírito me envolve, é muito bom quando você tem a impressão que ninguém está te olhando. Se você tiver de chorar, você vai chorar. Eu não tenho nenhum problema de chorar diante de vocês, mas às vezes tu está numa atmosfera, porque você está mergulhando, porque quem mergulha é digno de receber. Por isso, irmão, mergulhe profundamente naquilo que Deus tem preparado para cada um de vocês. Não perca o seu tempo, não fique desatento. Aqui ele diz, eu sou o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Agora eu não sei aquilo que te escravizava, mas ele manda te dizer, ele é o teu Deus, que te tirou daquele negócio, desde aquele negócio que te escravizava, ou se até exato momento está te escravizando a prostituição, o vício ou qualquer nível de malignidade, ele é o teu Deus, que te tira desse estado de escravidão. Desperta. Ele agora vai te conduzir para um lugar isolado que ele precisa ministrar intimamente para saber o que está no seu coração. Te pus no deserto para saber o que estava no teu coração, filho. Vou te ministrar. Porque deserto é lugar de escassez, é um lugar que não é para ser moradia enquanto os rebeldes não forem tratados.
O pecado de rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. E o pecado de desobediência é como um crime de idolatria. Deus faz distinção entre essas duas coisas. O rebelde, ele é como um bruxo, um macumbeiro. Agora, o desobediente, irmão, ele é como um idólatra. Está adorando o seu ego. Está edificando altares paralelos. Se eu fosse você, eu derribava esse altar e deixava, através do seu coração, ser edificado um altar particular para o seu Deus. Desperta, igreja. Você consegue entender o significado de Pentecostes? Agora a gente vai lá para Atos capítulo 2. Eu não vou abrir Bíblia porque o tempo já é meio estendido. Eu queria ter um momento maior de qualidade entre nós. Mas eu sei que eu quero acreditar que até onde nós estamos alguém aprendeu alguma coisa. Amém? Alguém pode sinalizar para mim realmente se tem aprendido? Capítulo 2 de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. O que acontece? A casa estava cheia. E ouviu do céu um vento impetuoso. O que aconteceu? Encheu toda a casa onde estavam reunidos. Reunidos em um propósito. Sabe por que algumas pessoas não vão ser envolvidas hoje pelo Espírito? Porque estão pensando lá fora, estão pensando em tantas outras coisas. Porque quando nós estamos reunidos em um só propósito, irmão, a unidade move o céu. A unidade faz com que você ganhe guerras, vença as guerras. Lembra de Moshe, Arão e Ur? A unidade, o que fez? Alguém se incomodou, pega uma pedra, senta aqui, Moisés. Sabe que simbolismo tem essa pedra? É onde você está firmado. Eu estou firmado na rocha, inabalável. Mas eu sinalizo, irmão, eu preciso de alguém aqui e preciso de alguém aqui. Eu estou sinalizando para vocês, eu preciso de vocês para que a glória de Deus desça nesse lugar. Eu sei que Ele pode derramar sobre mim, mas quando existe a unidade, irmão, vai ter muito menos esforço. A glória de Deus. Capítulo 2 de Atos. Estavam reunidos ali. Agora eu preciso descortinar algo para vocês. Eram 70 nações que estavam reunidas. Se reuniram num propósito de que Deus já tinha manifestado há muito tempo atrás, o tempo das primícias. Foram 3 anos e meio e Yeshua ministrando dos seus discípulos. E um princípio de obediência ele libera para o seu povo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Alguns se tontearam, foram para o caminho de Emaús, mas o próprio Jesus teve que se personificar do lado dele, irmão, entende isso e aquilo, e no partir do pão entenderam, sentiram que era eles, mas estavam tão distraídos que não perceberam de imediato que era o mestre. Irmão, tu está entendendo porque eu sempre chamo as pessoas a responsabilidade a criarem foco? Porque a distração não deixa você ver aquilo que Deus precisa te mostrar. Filho de Deus. E no momento que se reuniram, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio a manifestação do Espírito e a grande colheita dentro de um fator espiritual. As primícias. Os primeiros frutos precisaram ser colhidos. Por isso que eu falo, a Torá, os princípios, não é propriamente só para um povo. Aqui vai falar que existiam 70 nações reunidas e de forma tomada de sabedoria, Deus faz com que o Espírito se manifeste naquele momento. E todos viram, e viram por eles, línguas repartidas como de fogo, a qual repousou sobre cada um deles, e cada um falava em línguas. Aqui, talvez você pode associar que alguém estava falando em línguas estranhas. Eu preciso despertar em você que dentro de um fator teológico e de sabedoria, eles não estavam falando em línguas, irmão. Amém? Se até esse exato momento você achava que eles estavam falando em línguas, não era. Por exemplo, ali foi quebrada a ação do inimigo que tinha sido gerada lá na Torre de Babel. Todo mundo falava uma só língua. Mas como um princípio foi quebrado, o que Deus faz? Opa, desçamos e confundamos. Está no singular ou no plural? Oi?
Está no plural, porque estava o Pai, o Filho e o Espírito. Os três se uniram para que o princípio fosse cumprido. O povo se dispersou, ninguém entendia nada, né? Todo o significado de Babel significa, confusão. Mas a união daquelas 70 nações, toda confusão foi organizada por uma só pessoa ali. A pessoa do Espírito Santo, o Consolador, aquele que veio consertar tudo aquilo que estava uma bagunça, devastado dentro de você. Consegue entender isso? Então, irmão, não endureça seu coração, não. Hoje, eu sei que existem pessoas aqui desviadas, não quero te confrontar, não, irmão. Mas hoje, eu quero te dizer, se você tomar essa decisão na sua vida, nunca mais vai ser a mesma. Que você entenda que você é primícia do Senhor. A primícia também pode ser composta como se fosse a dracma perdida. A mulher perde a dracma perdida onde? Dentro da própria casa. A alusão entre as duas parábolas que é contada. A dracma perdida, ela simboliza a mesma coisa do filho que estava em casa. Já viu o filho? Aí, esse teu filho aí, porque tem gente crente doente, que alguém se desviou e foi tipo assim, esse teu filho aí, gastou tudo que tinha, porque o Senhor deu para ele. Agora eu nunca sequer peguei um cabrito do Senhor. E o pai fala, filho, tudo que eu tenho é teu, rapaz. Tem um montão de crente doente assim, perdido dentro da própria casa. E hoje é um despertamento. Hoje há um portal, uma chave para que você tome essa decisão. Se até o exato momento você está agindo como desviado, julgando tudo a todos, se achando a última Coca-Cola do deserto, irmão, chegou o momento de você despertar. Amém? Esse é um propósito, simbolismo básico para que a gente possa se aprofundar. Tem coisas muito mais profundas onde a gente poderia investir mais tempo. Mas talvez o teu orgulho, a tua religiosidade não permite isso. Amém? Pai, eu quero aproveitar essa semente, crendo dentro de um fator espiritual, que já dentro desse tempo essa semente pode ser primícia. E esses frutos sejam manifestos através das vidas que aqui estão. Se existe qualquer filho seu desviado dentro da própria casa, ou alguém distanciado por qualquer sofrimento, que hoje seja liberado um bálsamo de cura, de libertação e transformação, Senhor. Só o seu Espírito sabe como se encontra a mente e os corações de cada um dos teus filhos. Mas hoje, de forma sobrenatural, nós sinalizamos. Existe um povo reunido. Existe a necessidade de um vento impetuoso sobre esse lugar. Senhor, nós podemos falar em línguas estranhas, podemos convencer as outras pessoas de outras nações que o Senhor é Deus, mas o Senhor é Deus realmente, Pai. Que através desse princípio o Senhor possa tomar o coração de cada um dos teus filhos. E que hoje a salvação possa envolver muitos que estão, Pai. É o que eu te peço, na autoridade do nome do teu Filho amado. No nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmão,